Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma cestinha de morangos. Nós vamos começar aqui pela alça da cesta. Primeiro, usando o pincel número 4, você vai preencher esse espaço aqui todo com amarelo ocre ou ocre ouro. Terminou de preencher, você vai pegar um pouquinho do sépia, vai colocar aqui e um pouquinho aqui. Aí você vai fazer assim, olha, você vai puxar pelos ladinhos, mas você não vai puxar inteiro, é só no cantinho, olha. Aquele pouquinho de tinta que eu coloquei ali, eu tô puxando pelos ladinhos. Agora você lava teu pincel e uma pontinha de marfim bem nessa área aqui no meio, e você vai levando para lá e levando para cá. Olha, você iluminou. Não é para preencher inteiro, tá? Você põe no meio e vai puxando, olha, para lá e para cá. Agora que nós fizemos esse pedacinho da alça, nós vamos trabalhar o laço. Eu vou usar a cor lavanda, que é lavanda, é o violeta com branco. Você pode pegar um pouquinho do branco, misturar o violeta e você vai ter o lavanda. É uma cor, um violeta bem clarinho. Olha, eu vou preencher. Aqui o laço tá por baixo da alça. Então, eu vou preencher, na verdade, todo o laço com essa cor. Agora que eu preenchi inteiro, eu vou pegar um pouquinho do violeta cobalto. Olha, aqui nós temos uma perna do laço, aqui a outra perna. Eu vou fazer uma sombra com violeta em todo lugar onde a fita está por trás. Tá vendo? Olha, aqui ela tá por trás da alça. Aqui também. Aqui ela tá por trás dessa parte ali, que é a parte gordinha do laço. Agora eu venho para essa perninha de cá. Olha, aqui ela tá por trás dessa parte. Você viu que é bem pouca tinta. Aqui ela tá por trás daquela parte. Agora, essas duas partes aqui do laço, você viu que tem esses dois risquinhos. Na parte de trás deles, você vai fazer assim, ó, um pouquinho de sombra. Olha, você põe a tinta lá e dá uma puxada. Não precisa esfregar, olha aqui. Coloquei bem em cima do risco e puxei assim pra fora. Esse lado também. Agora, um pouquinho só, eu vou passar ali no contorno e vou dar uma esfumaçadinha pra dentro. Olha, você viu que a cor original tá bem preservada. Aqui, por que que eu não começo dali fazendo isso aqui? Porque esse lado tá por cima daquele, então a sombra fica desse lado de cá. Mas eu posso começar daqui, ó. Pouquinha tinta, se for preciso pega mais um pouquinho, mas não coloque muito porque não tem espaço para você sumir com ela. Mesma coisa esse lado, eu venho só até aqui, porque eu não posso continuar com o escuro, porque esse lado aqui é luz. Ó, ele ficou por cima daquele. Quem fica por cima fica iluminado, quem fica por trás fica escuro. Aqui também. Olha, eu vou colocar um pouquinho de tinta só para marcar a bordinha. É nessa hora que você preenche em cima do risco
para ele não aparecer. Você viu que eu tô pegando tinta só um pouquinho. Aí. Essa partezinha aqui, olha, também a gente tem que deixar escurinho. Bem aqui. Agora vem o detalhe. A gente vai colocar um pouquinho do branco. Vou começar por essa perninha. Olha, eu vou colocar, tá? Depois eu vou fazer assim com o pincel. Você viu que eu não misturei? Aqui também eu vou colocar um pouquinho de tinta. Depois eu faço assim com o pincel. Aí você tem que ver qual lado, que aqui você não pode fazer atravessado, porque a fita tá fazendo esse movimento, ó. Esse movimento. Aqui a fita tá fazendo esse movimento. Essa parte aqui eu vou colocar aqui no meio. Se lembra que aqui tinha um risco, a gente fez uma sombra, agora a gente faz uma luz pro lado de dentro. Essa parte aqui, ó, essa linha, ela tá por cima daquela. Então, aqui vai também um pouquinho do branco. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui também. Por que que eu não posso trazer esse branco? Porque aqui eu tenho um pouquinho da sombra. Aqui também. Aqui também. Um pouquinho aqui no meio. Olha, eu tô limpando o pincel. E agora um pouquinho ali. Pra mostrar que essa parte do laço tá por cima daquela ponta. Olha, nós fizemos um lacinho. Já vou aproveitar com o pincel zero, eu vou fazer alguns pontinhos com o violeta cobalto. Olha, não são pontinhos muito pequenos. Você faz onde tem a área branca e onde tem a área escura. Agora, onde você colocou o pontinho violeta, você vai colocar do ladinho dele um pontinho branco. Então, o pontinho, na verdade, não vai ficar escuro. Olha, ele vai ficar clarinho. Trabalha com a pontinha do pincel, não dobre, porque senão a bolinha vai ficar grande. Pronto o lacinho. Vamos fazer as florzinhas. Você viu que nós temos duas florzinhas. Aqui tem um miolinho. Tô colocando amarelo ouro com pincel número 2. Aqui tem o outro miolinho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o pincel zero. E eu vou colocar uma linha em volta do miolinho. Uma linha de sépia. Aqui também. Já vou colocar nos dois. Agora vem o detalhe, com o pincel 2, eu vou puxar esse sépia pra fora, ó, tá vendo? Ficou sujinho, né? Aqui também. Você viu que aqui onde tem os riscos, ó, eu puxei um pouquinho mais pra eu saber onde que tá a divisão das pétalas. Olha, aqui nós temos duas e esta está sobre aquela. Então, aqui tem que ficar mais escurinho. Ó, na divisão aqui. Agora, eu lavo bem meu pincel e eu já vou colocar o branco. Eu vou colocar assim, com o pincelzinho 2 aparado, tá? Pego um pouquinho de tinta, olha, aqui tem uma pétala, né? Eu vou colocar a tinta ali, ó, nos dois, tem dois gordinhos. E eu puxo um pouquinho. Olha só, a pétala. Aqui, de novo, olha, aqui tem dois gordinhos. Então, eu coloco o branco ali, aí eu puxo com o pincel de ladinho.
Onde tem o sépia, o branco vai ficar meio sujinho e vai fazer uma sombra, como se fosse uma sombra já. Olha, duas pinceladinhas, aí de ladinho eu puxo o pincel. Olha como ela fica. Aqui eu só vou dar uma apertadinha de pincel assim. E já vou começar a outra. Aqui, olha, duas pinceladinhas, puxo pra dentro, pouquíssima tinta, porque senão você não vai conseguir controlar a tinta aqui dentro. Aí vai ficar tudo branco, vai parecer um borrão. Coloque pouquinha. Se precisar, nesse ponto, você lava teu pincel para tirar o excesso, para depois puxar o ladinho. Aqui temos um pouquinho de branco e aqui um pouquinho. E com pincel zero, agora a gente só... Olha o retoque, é mínimo. Eu ponho pontinhos para o miolo ficar redondinho. Porque às vezes a gente entorta um pouquinho quando tá puxando. E onde tem a divisão das pétalas, eu puxo um pouquinho. Ó, pontinhos. Aí onde tem as divisões, eu puxo um pouquinho. Isso. Você pode ainda colocar com o pincel zero no miolinho, do ladinho de cima, em cima do amarelo. Assim, ó, não é uma pincelada, eu gosto de colocar pontos para fazer uma luz. Estão prontas as nossas florzinhas. Se precisar depois, eu passo só um contorninho de branco e já ficou bonitinho. Agora, aqui, ó, vou fazer essa gavinha com o pincel zero e com o sépia, que eu já vou deixar isso pronto. Agora, nós vamos fazer as folhas. Você vai preencher esta folha aqui. Pode preencher essa daqui também, com o verde pistache. Agora, você vai pegar o verde pinheiro e nós vamos definir a área de sombra. Nós temos duas folhas atrás desses dois morangos e atrás dessa alça de cesta. Então, toda essa parte aqui, onde a folha está por trás dos morangos, vai ficar sombreada, vai ficar mais escurinha. Olha, eu coloquei a tinta, agora eu vou fazer assim, ó, eu vou desmanchar. Tá vendo? Ela vai ficar mais escurinha aqui, já. Tá. Agora, nós temos, são duas folhas. Esta daqui, ela leva a linha, olha, assim, arredondado. Isso quer dizer que ela tá por cima daquela. Então, essa de trás vai ficar um pouquinho mais escura aqui também. Agora, nós vamos ver o seguinte, nós vamos passar aquela linha no meio. Quando eu passo essa linha no meio aqui, esse lado, você viu que aqui tá pegando luz. Então, eu quero que ali fique mais clarinho. O que que eu faço? Eu puxo esse verde pra lá. Ó, puxei pra lá. Toda aquela linha que eu coloquei. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Coloco a linha no meio e vou puxar pra lá. A folha do morango, ela é assim bem riscadinha. Então, pode até ficar riscadinho mesmo. E eu vou trabalhar um pouquinho de luz com o marfim. O marfim, que é a luz, nunca vai ficar sobre o verde pinheiro, que é a sombra. Então, eu vou colocar um pouquinho de marfim aqui e vou fazer uns puxadinhos assim, olha, pra cá. Você viu que pode e deve ficar bem riscadinho. Depois, aqui eu tenho vários crespinhos. Eu vou colocando, olha, uma pinceladinha de marfim em todo lugar que tá crespinho, que tem um crespinho. E vou puxar pra dentro. Olha como que vai ficar a folhinha do morango. Toda crespinha.
Mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, só que um pouquinho menos de tinta, porque o espaço é menor. Tenho tinta ainda aqui, então eu já vou puxando ali. Olha, desse lado eu venho pra cá. Ali eu ponho no crespinho e puxo pra dentro, no espaço do verde pistache entre verde pinheiro. Não é pra colocar em cima do verde pinheiro. Aqui a folha ficou bem na sombra, então é só um pouquinho de luz assim, ó, já tá pronto. Eu vou fazer esta folhinha da mesma forma. Vamos agora fazer um morango. Nós vamos parar aqui porque essas folhas elas estão por cima. Uma coisa, antes de mais nada, nós vamos preencher esse vão aqui como se tivesse morangos ali atrás. Porque num arranjo, sempre uns ficam na frente dos outros. Então, aqui no meu desenho ficou um vão aqui. Então, nós vamos colocar o vermelho escarlate, pincelzinho número 2. Ó, ficou um espaço comprido, nós vamos dividir. Eu vou usar um pouquinho do sépia para deixar aqui, olha, bem mais escuro. Tá vendo? Toda a volta. Aqui, nessa altura, eu vou fazer uma divisão. Vou fazer de conta que aqui embaixo era um morango e ali em cima é outro. Ó, isso daqui tá por baixo dessa folha e isso daqui tá por baixo daquela folha. Então, eu vou deixar assim, só desse jeito, manchadinho. Você viu que eu fiz uma divisão aqui, né? Dá pra perceber bem, ó. Pra cima mais escuro, pra baixo um pouquinho mais claro. Agora, nós vamos fazer esse morango aqui. Esse morango, esse daqui, ó, é o fundo. O cabinho tá lá dentro da cesta. O que que eu faço? Na área de luz, que é a área que tá mais alta aqui do morango, eu vou colocar um pouco do amarelo ouro. Olha, fui crescendo a manchinha. Vou lavar meu pincel que eu tenho muita tinta. Eu vou preencher o restante do morango com vermelho escarlate. Coloco aqui, olha, bem em cima da divisa do amarelo e vou limpando para dentro. O morango não é amarelo, ele é vermelho. O que nós estamos fazendo aqui é uma área de luz. A sombra com o sépia, sombra onde tá por trás. Então, ele tá aqui, ó, por trás da cesta, por trás da alça. Então, esse canto vai ficar escurinho. Eu vou colocar bem aqui em cima desse claro, olha, uma pitadinha de branco. Eu vou fazer assim, ó, umas apertadinhas. Apertadinha de lado, olha só. Comecei bem em cima do amarelo. Daí eu vou limpando o pincel pra fora. Agora eu vou fazer o outro já. Vou fazer esse daqui. Esse daqui ele tá aqui é o cabinho, as sépalas. Então a área de luz dele vai ser aqui, ó. Essa é a área mais alta. Vermelho em volta. Ó, tá vendo? Aqui vai ficar escuro e aqui vai ficar o claro. Um pouquinho do sépia e eu já defino aqui esse ladinho. Um pouquinho mais e eu já defino aqui. Aqui ele tem que ficar clarinho. Você viu que tem outros morangos lá no fundo e essa área aqui, ó, tá por cima dessa. Então, primeiro, eu vou colocar as pontinhas de pincel de branco aqui. Ah, um detalhe. Se o morango tá olhando pra lá, você tem que trabalhar nesse sentido, ó. Sempre no comprimento dele, tá? Você não pode de jeito nenhum fazer isso atravessado. Esse pedacinho aqui tá por cima. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do amarelo e vou fazer um pouquinho de luz ali. Olha, viu como ele apareceu bem?
eu já posso fazer esse daqui também. Pouquinho do amarelo. Esse, enfim, vai ficar igual aquele dali, ó. Amarelinho aqui, o vermelho em volta. Essa parte também tá por cima, tem que ficar mais clarinho. Vamos sujando com o vermelho por cima do amarelo. Não vale colocar laranja, tá? Não fica bom. É melhor colocar o amarelo mesmo e o vermelho em cima. Aqui o cantinho e a parte de baixo um pouquinho mais escura. Um pouquinho de branco aqui. Um pouquinho de amarelo aqui. Agora, eu tenho... Esse morango tá igual a esse. E aqui eu tenho um morango... Ó, ele tá olhando pra lá, tá? Então, eu vou fazer esse morango aqui. Vou completar esse e esse de baixo. E você vai me acompanhar depois. Você vai olhar. Eu vou fazer da mesma forma. Aqui, nós temos uma folha em cima de uma sépola do morango. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou preencher essa sépola, vou mostrar para você como que faz, porque depois todas as outras praticamente são iguais, a gente faz da mesma forma. Olha, enchi com o verde pistache, agora fica muito pequenininho para eu fazer com o pincel grande, então vou usar esse daqui, o 0 e o verde pinheiro. Você viu que a gente tem linhas, olha, que dividem as sépalas. Então, você vai pegar aqui, tá embaixo da folha, né? Tem que ficar mais escurinho. Embaixo da folha até aqui. Tudo mais escurinho. Agora, esse daqui, você vai puxar a sombra aqui por baixo. Esse daqui, ele vai ficar com sombra aqui na ponta, ó. Porque ele precisa ter luz aqui dos dois lados. Esse vai ter sombra aqui desse lado e esse vai ter sombra aqui desse lado. Ó, você viu? Já definiu a luz e a sombra. Se você fizer assim, não vai ter erro. Aí eu volto com um pouquinho do marfim do lado onde tá o verde pistache. Olha só como eu vou iluminando e vai ficando com relevo. Olha que lindinho. Aqui fica o pontinho do meio. Vou preencher essas duas folhas com verde pistache. Preenchi. Agora, você viu que aqui a gente tem o risco que separa uma folha da outra. E essa folha aqui, ó, ela tá dobrada. Tem uma pontinha. Nós vamos fazer primeiro essa que tá aqui atrás dobrada. Olha, essa área aqui tem sombra, porque tá por trás daquela. Aqui nós temos a dobrinha, ó. Então, ela vai ficar escurinha por dentro. Aqui eu vou só limpar o pincel. Eu vou aproveitar esse escurinho aqui, ó, e vou puxar ele pra fora. Olha. Já fiz a base, o escuro. Agora, a luz com o marfim. Primeiro, vou colocar também, ó, em cada pontinha dessa daqui, eu vou colocar um risquinho, assim, de marfim pra dentro. Não se esqueça que as folhas são, esses risquinhos são curvos. Não é uma coisa reta, muito espetada. Olha, não chegue em cima do verde pinheiro. Você tem que deixar esse clarinho em cima do verde pistache. Aqui, olha, eu vou deixar as pontinhas iluminadas com um pouquinho do marfim. Tá aí a nossa folhinha virada. Posso até deixar uma pontinha aqui, ó, um pouquinho maior. Agora, esta daqui, ela tá... Coloquei o verde no meio. Primeiro, eu preciso que ela fique
mais clara aqui. Eu preciso que ela fique mais clara aqui também. Eu preciso que ela fique mais clara aqui também. Eu vou puxar esse verde assim, ó. Aqui ela tá por cima do morango, mas não tem outro verde ali para se confundir. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Só um pouco, não vou colocar inteiro. Vou colocar só até aqui. Você viu que eu deixei as partes estratégicas, que eu preciso dessa área aqui, ó, clarinha. Porque tá por cima daquela. Eu preciso dessa área aqui também, clarinha. Agora, esse lado aqui, todo clarinho. Porque eu tenho a sombra ali, eu já vou colocando o verde, eu já vou colocando o marfim aqui. Defini o lado, essa daqui eu vou colocar o marfim aqui, ó, pelo meio. Vou aproveitar que tô lidando com o verde pinheiro e eu vou dar uma arrumadinha nessa daqui, olha, porque eu fiz a mancha de vermelho lá embaixo e borrou um pouquinho. Então, eu vou arrumar as pontinhas. Agora, eu vou terminar as sépalas desses morangos aqui e você depois me acompanha. Confira as sépalas, que eu já terminei. Agora, nós vamos preencher com amarelo ocre, ou ocre ouro, toda a cesta. E eu já vou terminar a alça da mesma forma que eu fiz aquele pedacinho de lá. Mas vou preencher a cesta e nós já vamos trabalhá-la. Acho que você consegue ver aqui, olha, o risco. Eu preciso ver o risco para não fazer a sombra no lugar errado. Então, assim. Vamos começar com uma pincelada. Tô usando ainda o pincel número 2, aparadinho. Todo lugar que tiver essas duas linhas, você vai preencher assim com uma pincelada bem gordinha de sépia, bem da pontinha até na outra, viu? Agora, toda pincelada, coloque bem certinho do jeito que tá. Por exemplo, essa cesta, ela é redondinha, em cima mais larga, embaixo mais estreita. Então, essas linhas aqui, elas não podem estar retas, porque elas acompanham o formato da cesta. Então, preste bem atenção que, olha, um tem que dar sequência no outro. Não pode fazer uma aqui e o outro aqui, fora da linha, tá? Tem que ficar bem certinho. Olha, ele tem que dar sequência. O do meio, pula um, a sequência é assim, ó. Pula um, faz um, pula um, faz um. Um aqui. E mais um, eu vou colocar um aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse lugar, agora a gente tem linhas assim, né? Então, você vai sujar essa tinta que você depositou aqui, você vai fazer assim, ó, pros dois lados. Você vai sujar pra lá e sujar pra cá, até a linha de cima e até a linha de baixo. Olha, eu paro certinho na linha, eu não posso entrar lá pra cima. Tá vendo como que vai ficar? Vai ficar um espaço claro, um escuro, um claro, um escuro. Esse é a mesma coisa. Você tem que puxar essa tinta, mas você tem que manter mais ou menos a mesma distância de cada um deles. Olha, e assim você vai fazendo. Observe essa linha horizontal para você não passar. Feito isso, agora você vai pegar o marfim. Pegue a tinta assim, ó, de ladinho. E onde tem, eu tô vendo ainda o centro aqui do risquinho. Eu vou fazer isso aqui, ó, dois. Ó, duas pinceladas. Vai ficar dois risquinhos.
Um vai ter mais tinta, o outro menos tinta, não faz mal. O que você não pode fazer é, por exemplo, esse daqui desencontrado. Olha, é a mesma linha. Agora, nós vamos fazer o contrário. Onde a gente colocou o sépia, já tá pronto. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, no meio desse espaço clarinho, que é a área da luz. E nós vamos fazer isso aqui. Vou colocar a tinta aqui e vou puxar. Olha, coloco a tinta aqui e puxo do mesmo jeito que a gente fez com o sépia. Agora a gente vai fazer com o marfim. Aqui eu vou colocar bem embaixo também, vai pegar na bordinha aqui, ó, bem embaixo daquela linha, lado de cá também. Às vezes, depois que seca, eu gosto de acentuar um pouquinho mais a luz. De repente, se você sentir necessidade, pode acentuar a sombra também, que é o sépia. Olha, a cestinha já tá trançada. Você viu que aqui, olha, eu tenho esse pauzinho aqui, eu tenho que deixar aqui, ó, cortadinho. E aqui também, cortadinho. Tem uma linha ali. Aqui no cantinho, eu vou colocar um pouquinho. No cantinho de lá também, um pouquinho. Pra fazer essa parte de cima ali, ó. Aqui também vou colocar um pouquinho de clarinho. E nesse daqui eu vou colocar um pouquinho de escurinho. Aqui, ó, na borda. O lado de cá também. Se a gente quer fazer ainda um acabamento um pouquinho melhor, a gente pega o zero, o sépia, aí você vai fazer assim, onde tem esse escurinho aqui, olha, você vai passar um pouquinho de linha, você vai acentuar a cor, olha. Aí, foram todos. Como eu disse, depois você pode, se quiser, acentuar um pouquinho a luz. Como que você vai fazer? Você vai colocar a tinta de novo aqui, ó, clarinha, e vai fazer assim, uma sujeirinha. Olha, aqui já deu, ó, mas é bom secar um pouquinho. Eu vou fazer com você aqui o último morango. Vou fazer aqui com você esse último morango. Ele aparece inteiro, então a área de luz dele tá aqui, ó. O vermelho escarlate em volta do amarelo ouro, já limpando, porque o morango não é amarelo, ele é vermelho. Agora eu preencho toda a volta. Um pouquinho de sépia, vou colocar uma sombra nessa parte de baixo, porque aqui ele tá por cima daquele de lá, então ali eu não posso colocar sombra. Agora eu pego aquele pouquinho de tinta com o branco, enquanto tá molhado, bem nessa área de luz. Aqui é o pé, aqui é a ponta, o cabinho. Então, tem que ser nessa direção, nunca assim ou atravessado, sempre assim. Começo pelo meio, no centro, e vou limpando o pincel para fora, porque daí vai ficando menos tinta e a tinta vai sumindo. Aqui ele tá por cima daquele, então o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho do amarelo só para fazer uma luz aqui, para separar um do outro.
Posso pôr um pouquinho do marfim também. Ó. Ele vai separar, vai parecer mais. Eu posso fazer isso aqui também com um pouquinho do marfim, mas bem pouquinho. Assim, ó, essas partes do morango, principalmente onde tá por cima de outro, um pouquinho de luz, olha, ele fica bem bonito. Um pouquinho só. Não é uma linha, tá? É uma coisa assim meio esfumaçadinha. Agora, em todos eles, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o sépia com pincel zero e vai colocar assim, ó, apertadinhas. Aqui que vão ficar as sementinhas. Não tem que ser todos iguais, mas eles têm que ficar todos na mesma direção também. Aqui pra lá. E você vai fazer isso em todos os seus morangos. Não precisa encher demais, tá? Não precisa colocar muito. Depois que você coloca isso, em cima desse sépia, você vai pôr uma pinceladinha assim, ó, de amarelo ouro. Isso daqui vai ser absorvido. E vai ficar só uma manchinha mais clara, como se fosse mesmo uma sementinha. O cabinho, você vai fazer com o sépia. Se quiser, depois você pode pôr uma linha de marfim iluminando. Quando ele tá no lugar assim bem escuro, aparece bem. Outro detalhe, você vai pegar uma pinceladinha de sépia, você vai pôr no pratinho, você vai pôr uma pincelada de água junto, olha, vai ficar assim uma tinta um pouquinho mais aguada. Aí você vai fazer essa sombra aqui, olha, que eu desenhei aqui embaixo do morango e aqui embaixo da cesta. Com essa tinta assim meio aguadinha. Agora que o trabalho tá totalmente seco, eu vou espirrar um pouquinho de água para umedecer o fundo, onde a gente vai trabalhar sobre o molhado. Ó, passa a mão em cima, tira o excesso, tá? Não pode ficar com a mão molhada. Se ficar muito, você passa o pano para tirar o excesso. Olha, agora tá úmido, mas não tá encharcado. Vou pegar aqui no pratinho um pouquinho do amarelo canário. Tiro o excesso de tinta do pincel número 10 com cerda, sem aparar. E eu vou colocar esse amarelo aqui. Um pouquinho aqui em volta do laço, mas assim, pouquinho aqui. Não termine assim, redondo, não. Vai colocando a tinta, trabalhando esse movimento. Vou colocar mais um pouquinho do amarelo aqui. E um outro pouquinho aqui. Viu o que eu fiz? Aqui, aqui e aqui. Cruzei. Pronto. Agora que eu terminei o amarelo, lavo o pincel. Seco. Tira o excesso também. Agora, nós vamos colocar aqui intercalado. Aqui, aqui e aqui. Evita subir com o lilás sobre o amarelo, que vai fazer uma cor que será o ocre. Então, não suba com a cor em cima da outra. Aqui não vou colocar assim, aqui assim, base. Agora, nós vamos pegar
um pouquinho do verde pinheiro. Pincel menor. Eu vou colocar um pouquinho do verde pinheiro nos cantinhos. Bem pouca tinta. Pronto. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei a cestinha de morangos. Terminamos. Espero que tenha gostado. Esse risco você encontra gratuitamente no meu site www.sonalupinturas.com.br. Procura lá